Vamos ler então? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos dar sequência ao seminário. Hoje será a última das palavras, dos ensinos deste tema, o cristão e a pandemia. E nós vamos concluir o estudo. Capítulo 8, de 1 a 3, está dizendo assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Capítulo 9, de 1 a 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. 17 de Atos, nós vamos ler apenas o versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Palavra de Deus. Tomem assento, por favor. Ivone Castro. Glória a Deus, minha filha, que bom. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós falamos aqui, encerrando esse seminário, começamos terça-feira a falar sobre esse tema, a igreja que faz a diferença. Em tempos de pandemia, nós devemos ser, é claro que em todo tempo, mas principalmente em um tempo como este, por causa do tema também, nós devemos ser a igreja que faz a diferença. Se nós formos iguais, não estamos fazendo diferença. Deus abençoe a irmã Ivonete, o netinho. Se formos iguais, não há diferença. Se você quer ser alguém que faz a diferença, então você tem que procurar ser e fazer diferente do que os outros estão fazendo e sendo. E Deus nos chamou, desde o princípio, quando da conversão, Ele nos chama para fazer a diferença. Onde Deus nos chama, Ele nos chama para fazer a diferença. Deus te chamou para a salvação? Faça a diferença. Deus nos chamou para sermos diáconos, auxiliares, diaconisas? Faça a diferença. Deus nos chamou para sermos presbíteros, missionárias, evangelistas, pastoras, pastores? Faça a diferença.
Se nós não tivermos fazendo diferença, é bem possível que o Evangelho não fez diferença em nós. Porque esse Evangelho de Deus, segundo Romanos, capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho, onde ele entra, ele regenera. Ele santifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Pai, santifica-os na palavra. A tua verdade é a palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se não está acontecendo diferença, tem alguma coisa errada. Nós estamos vivendo num tempo de muitos escândalos. Mas eu me lembro que Jesus disse que é necessário que venham os escândalos. E me lembro quando novo convertido que eu indaguei o Senhor. Mas não duvidando dele ou querendo discutir com Deus, porque nós somos servos dele. Eu disse, Senhor, como que é necessário que venham os escândalos? Já falei aqui. Como que é necessário que venham os escândalos, se escândalos provocam tantos males? Como que está escrito é necessário? É desnecessário, no meu pensamento. Porque um escândalo derruba pessoas. Teve lá a casa dos antigos, né, quando um televangelista caiu, muitas pessoas caíram junto. E aí Deus disse para mim, bem claro no meu coração, bem claro, Ele disse, os escândalos revelam os filhos. Eu não vou deixar Jesus se alguém aqui escandalizar o Senhor. Você vai deixar Jesus? Não, mas o pastor fulano de tal, o reverendo fulano de tal, o arcanjo fulano de tal fez tal coisa. Mas o meu Jesus não fez. A minha conversão não é ao homem, a minha conversão é ao Senhor. Eu não vou deixar de servir a Deus porque existem escândalos. É por isso que eu entendo claramente a revelação de Deus. O escândalo revela os filhos. Tem gente que quer deixar a fé tem muito tempo. E aí eles estão procurando um meio de ter justificativa. Ah, por que você é assim? Porque os homens se tornaram loucos. Porque os homens abandonaram a Deus. Porque fulano não sei o quê. Porque não sei o quê. Sempre tem uma desculpa. Agora, procure alguém que ama a Deus e teve um encontro com Deus de verdade. Por que você não deixa Deus? Tanto escândalo. Por que você não deixa de ir para a casa de Deus? Tanta coisa errada. Porque o Senhor me chamou. Porque a palavra de Deus não manda eu deixar a igreja, manda congregar, manda perdoar, manda amar. Eu não vou concordar com o erro e nem compactuar com o erro. Não, eu não vou ser conivente com essas coisas. Mas eu não vou deixar de servir a Jesus. O escândalo revela o coração das pessoas. Por isso que é necessário, porque é necessário, de vez ou outra, que o coração seja revelado. Deus quer sempre revelar o coração. Quando o Senhor, nosso Deus, faz o povo entrar no deserto e cruzar o deserto para herdar uma terra prometida, aí ele diz lá no capítulo 8, que nós lemos aqui no estudo também da escola bíblica, eu te enviei para o deserto, eu te deixei ter fome. Deus não deixa os outros ter fome? Deixa. Deixa. Eu te deixei ter fome. Eu te humilhei. Satanás está me humilhando. Você é de Deus? Deus está te humilhando. Mas Deus tem coragem de fazer isso, tem coragem de fazer muito mais. Porque Ele sabe trabalhar com gente de natureza perversa como eu. A minha natureza não presta, Ele tem que estar trabalhando comigo para que a minha natureza seja subjugada. E nós não aceitamos conselho, a gente aceita prova. Mas conselho a gente não aceita fácil. É difícil. Você vai aconselhar uma pessoa que está na prova, ela diz, é porque o senhor não me entende. Se o senhor estivesse vivendo o que eu estou vendo, como se só aquela pessoa que sofre. Irmãos, todos nós sofremos. Só que quando você vai aconselhar uma pessoa, ela revela o coração.
E aí Deus disse assim: eu te deixei ter fome, eu te humilhei, né? Eu te provei no deserto, para saber o que estava no seu coração. Se obedecerias ou não os meus mandamentos. Deus quer revelar corações muito mais agora. Porque eu sei que Deus está enojado de tantas coisas erradas. E Ele quer fazer uma limpeza. E para isso Ele vai permitir muitas coisas como tem permitido. Ele vai atrair almas e vai salvar almas com tudo que está acontecendo. E Ele vai curar a igreja, vai mudar a forma da igreja. Não é fácil, mas é necessário. E nós falamos aqui dessa igreja que faz a diferença. Nós falamos aqui como abalar o mundo com o poder de Deus. Poderemos alvoroçar o mundo com este evangelho novamente? E aí nós falamos algumas características. Se você perdeu, volte lá no YouTube na terça passada. Falamos algumas características da igreja que vai alvoroçar o mundo. A igreja que vai abalar o mundo com o evangelho do Senhor Jesus. E nós falamos aqui da igreja, algumas características da igreja verdadeira, que nós olhamos para a igreja primitiva. Se você quer conhecer a verdade, vá na origem. Se você quer conhecer a essência, o motivo, o porquê, o para quê, vai lá na origem. E nós vamos na origem, a igreja primitiva. A igreja que foi inaugurada no dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E essa igreja, ela abalou, ela alvoroçou o mundo. Nós lemos em Atos 17:6. Esses que têm alvoroçado o mundo. E essa igreja, ela alvoroçou o mundo porque quais eram as características? Ela tinha o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. É a terceira pessoa bendita da Trindade Santa. E Ele veio porque Jesus foi. Eu vou para que Ele venha, para que Ele esteja em vós e permaneça em vós. O Espírito do Senhor está em nós. Primeira coisa que Jesus fez quando apresentou-se aos seus discípulos reunidos naquela sala, a portas fechadas, e Ele cruzou essa parede e olhou para os discípulos e disse: recebei o meu Espírito. Pai seja convosco, recebei o meu Espírito. A igreja tem que ter o Espírito Santo. E nós falamos sobre isso na terça passada. E nós falamos do poder da oração. A igreja que faz a diferença, ela tem o poder do Espírito Santo, porque também tem o poder da oração. Ela ora, ela clama, e ela clama com lágrimas, ela clama com autoridade, ela clama no nome de Jesus. Ela não clama porque ela tem saldo diante de Deus, não, ela clama porque Jesus tem saldo e Ele disse: o que pedimos em seu nome. Quem está dormindo, diga amém. Quem está acordado, dê glória. Que bom, aleluia. Terceira coisa que nós falamos dessa igreja, por que ela alvoroçou? O poder do perdão. Essa igreja não orava contra os seus perseguidores, não. Ela orava para Deus salvar os perseguidores. A igreja de hoje, em muitas situações, está lá: mostra que tu és Deus na minha vida. Entra lá, Jesus não é parceiro de vingança. Eu sempre lembro do Maciel, foi cantar num lugar, né? E quando chegou lá, um pregador falando: tem gente me perseguindo, eu vou cuspir no caixão dessas pessoas. Esse camarada não conheceu Jesus, velho. O Estevão aqui, que Paulo está consentindo na morte, está sendo apedrejado e está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A igreja verdadeira, ela perdoa. E não precisa fazer muita força para perdoar, não, porque ela ama. Quando um filho pede perdão para a mãe, para o pai, a mãe e o pai não tem que fazer muita força para perdoar, não, porque ama. Se tiver que fazer força, já está contaminado demais, é perigoso isso. Nós temos que aprender a perdoar e não perseguir.
Nós somos levantados e seremos perseguidos. E nós oramos pelos que nos perseguem. Nós falamos sobre isso também na terça-feira passada. E essa igreja realmente, ela abala o mundo. Quando ela é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que ora sem cessar e é uma igreja que perdoa. Quarta coisa, e nós vamos dar sequência a partir de agora. Quarta coisa nessa igreja que faz a diferença é o poder da conversão legítima. Tem pessoas que não estão convertidas, elas estão convencidas. Lembro até de uma mensagem alguns anos atrás que o Senhor nos deu. Convertidos ou convencidos? Uma coisa é sermos convencidos da verdade, outra coisa é entregues à verdade. Jesus Cristo disse assim em 8,32 de João, muito conhecido: e conhecereis a verdade, e a... Então, peraí, quem que liberta nesse versículo? É a palavra. Jesus é o Logos de Deus, Ele é a palavra de Deus. Mas o que Ele está ensinando nós aqui? Nós temos que olhar para esse Evangelho, conhecer esse Evangelho e começar a praticar esse Evangelho que nós seremos libertos. Ele está falando isso para os judeus. Não, nós somos filhos de Abraão. O contexto é esse. Nós somos filhos de Abraão, você está dizendo que nós não temos pai? Como negócio é esse? Que nosso pai é o diabo? Não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus começa a trazer um ensinamento tão maravilhoso, mas eles vão ficando nervosos. Por quê? Porque eles não querem aquele Messias. Eles querem um Messias segundo a mente deles. O problema das pessoas que não se convertem é porque querem Deus segundo a mente deles. E Deus não é segundo a nossa mente. Deus é segundo a palavra. Sabe por que ninguém conseguiu eliminar essa palavra da terra, embora muitos tentaram? Muitos tentaram incendiar, queimar todos os exemplares que tinha na época, fizeram cada coisa, cada levante, a palavra está aqui, ó. Lá na Coreia do Norte, aquela coisa fechada para o evangelho não entrar, e tem evangelho lá dentro da Coreia. O povo vai para uma das formas de evangelizar nos países limítrofes ali, eles pegam balões de oxigênio, colocam a página da Bíblia dentro do balão e soltam o balão, quando o vento está indo para o lado da Coreia. E os balões vão. Quando eles veem um balão, os que já conhecem, já foram evangelizados, eles ficam já, o gás vai acabando, o balão vai descendo, daqui um pouco eles têm uma página da Bíblia, eles choram. Quando tem uma página da Bíblia. E sabe o que eles fazem em muitos lugares? Eles decoram a página da Bíblia e acham uma pessoa que tem outra página e troca a página. Essa palavra, ela não é palavra dos homens. Uma das grandes mentiras que o diabo coloca na boca de muitos é justamente isso. Não, isso aqui quem escreveu foi homem. A mão do homem escreveu, mas quem ordenou a palavra foi Deus. Ela foi soprada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e trazida a nós. Me conte qual é o lugar que 40 escritores, durante 1.600 anos que a Bíblia foi composta, durante 1.600 anos, 40 escritores dos mais diversos lugares, regiões geográficas, das mais diversas culturas, escreveram um livro que bate um com o outro e fecha e não se contradiz. Chame aqui 2 autores famosos no mundo hoje. Vamos dizer Augusto Cury. Não, vamos dizer autores seculares. Quais são os 2 autores famosos hoje? Morto. Pode ser morto, fica melhor. Machado de Assis, Fernando Pessoa. Pode ser? Fale para eles escreverem sobre o tema A Alegria de um Livre.
Você acha que eles vão escrever a mesma coisa e vai encaixar? Fale para eles escreverem sobre a obra de um outro escritor famoso. E quem é aquela pessoa? Vai dar certo? Vai bater? 40 escritores durante 1.600 anos escreveram essa Bíblia aqui e ela não tem contradição. Isso é palavra do homem ou de Deus? E outra coisa, essa Bíblia aqui, ela revela coisas, por exemplo, Ezequiel escreveu que a terra era redonda, circular. E isso, 700 anos antes de Cristo. O tal do Cristóvão Colombo falou que era oval, quase morreu. Mas 700 anos antes de Cristo, a Bíblia já dizia, é circular. Descobriram há pouco tempo que da argila se faz células vivas. Deus fez o homem do pó da terra. Todos os elementos químicos da terra estão no corpo humano. Não há contradição. Muita gente entra em contradição, mas ela não. É a palavra de Deus. E aí que vem o negócio. Eu só estou falando sobre ser palavra de Deus. Estes ensinamentos aqui nos libertam. Eu contei, eu lia o Novo Testamento no banheiro. Falei, meu Deus, mas para ir para o céu tem que ser igual aos poucos, como é que faz? Aqui eu, ó. Quando há interesse, você lê e o seu coração salta por aquilo, o Senhor te conquista. É a palavra de Deus. E eu ouvia o reverendo José Silva na igreja presbiteriana tradicional pregar a palavra e não me converti a ele, eu converti ao Senhor Jesus. Você não deve se converter ao pastor, mas ao Senhor Jesus que é anunciado. Por isso a gente vai para a igreja e serve a Jesus juntos, porque há um interesse comum, nós queremos agradar o Senhor conforme a palavra. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, a conversão de Saulo é uma das conversões mais absurdas do tempo. Os estudiosos dizem que o maior evento da igreja primitiva depois do dia de Pentecostes foi a conversão de Saulo. Porque ele vai ser usado por Deus para abalar o seu tempo e ele vai ser usado por Deus para doutrinar a igreja cristã. 13 epístolas. As cartas pastorais. Mas quem é esse homem antes? É o Saulo que perseguia a igreja. Que estava levantando. Nós lemos aqui o que esse homem fazia. Ele disse, ó, a grande perseguição que se levantou no capítulo 8, e o versículo 3 diz, Saulo assolava a igreja. Você conhece essa palavra? Entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e prendendo. Entrava na casa, aquela turma arrastava. E ele com zelo de Deus, fazendo a coisa que Deus não queria. Por que zelo de Deus? Porque ele era fariseu dos fariseus. Ele era um judeu, apesar de ser helenista, um judeu convertido, criado aos pés de Gamaliel. Ele foi escolhido porque ele era tradicional e zeloso da lei. E esse homem, ele era temido pela igreja, tanto é que quando Deus fala com Ananias, Ananias diz assim, Senhor, mas espere só um pouquinho. Esse aí, ele é o perseguidor da igreja, o povo aqui não tem muito coragem de conversar com ele, não. Ele quer pegar nós todos, ele consente na morte, ele consentiu na morte do Estevão e ficou mais bravo, ainda pegou carta para vir aqui fazer um alvoroço para matar nós, prender todos. Eles nos chamam de seita, Senhor, vai lá, tem uma obra que esse homem. Deus não ama perseguidor, Ele quer salvar o perseguidor.
É aquilo que Jesus fala para João diante da aldeia dos samaritanos. João quer mandar fogo e Jesus está dizendo: eu não vim destruir, eu vim salvar as almas. Essa igreja que faz a diferença não pode ficar com desejo de vingança se ela é perseguida. Não, ela tem que amar os seus perseguidores e orar para que Deus os salve. Se houver ódio em nós, Jesus não está em nós, porque Ele é amor. E nós estamos enfrentando uma guerra entre denominações, por causa de calvinismo, arminianismo, por causa disso, daquilo, uma coisa esquisita, e é coisa do diabo, porque Deus nos chamou para viver em unidade. Nós nos unirmos em torno do Evangelho. Se tem alguma questão doutrinária que não acerta, na que precisa nós nos acertamos. Jesus é o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Sirva a Ele conforme a palavra e nós vamos morar no céu. E aí, meus queridos irmãos, entenda o poder da conversão. Jesus vai trazer a este homem uma conversão genuína. Quando Saulo pega a carta e vai para prender os irmãos no caminho de Damasco, quando próximo está de Damasco, um clarão se apresenta diante dele e ele cai. Muitas pessoas já falam: Saulo caiu do cavalo. Irmão, o texto não fala que ele estava de cavalo, que ele estava de camelo, que ele estava a pé. É errado dizer que ele caiu do cavalo, certo? Mas Saulo cai por terra, e ele ouve uma voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Porque ele está convicto que ele está fazendo a coisa certa. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Qual que era o pensamento de Saulo? Que esse Jesus era um impostor, que ele estava querendo roubar o lugar do Messias que viria, porque eles tinham um sentimento de que o Messias viria de outra forma, viria num palácio. Ele veio numa manjedoura, viria na pompa para destruir os exércitos dos inimigos de Israel. Ele veio para amar os inimigos. Viria e levantaria como Davi um exército e mataria todos. Ele veio salvar todos. Na mentalidade dos judeus, eles não conseguem imaginar isso, como hoje eles ainda não conseguem. Mas lá tem muitos convertidos, graças a Deus. Quando nós fomos lá, uma dessas ocasiões, eu fui num lugar lá, que é num jardim, e lá tem os judeus messiânicos salvos, que creem em Jesus Cristo. E aí, que coisa linda que é. Mas na mentalidade deles, como receber um Cristo que para eles um Jesus que para eles é uma fraude? E agora, quando ele está ali e pergunta: quem é, Senhor? O crucificado que foi morto, que o povo estava dizendo que ressuscitou, diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Deixa eu te falar uma coisa: a conversão só é legítima quando você encontra o Cristo do Calvário. Tem muitos Cristos, muitos Jesuses por aí. Paulo disse no capítulo 11 de Coríntios, na carta aos Coríntios, que a igreja de Corinto, ele diz assim que ele teme que um outro Jesus esteja sendo anunciado para eles, um outro evangelho. O evangelho, irmãos, que está diante de nós, ele realmente muda as nossas vidas. Esse pastor não muda, esses obreiros aqui não mudam a sua vida, seu pai e sua mãe não mudam, mas esse evangelho aqui, em Cristo Jesus, tem que ter um encontro não com Jesus do imaginário humano, e nem com Jesus fabricado pelas seitas, pela fé de alguém.
a forma que alguém pensa, ou configurando um Jesus para o século 21. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E essa palavra, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Hebreus 13:8, Mateus 24:35. Então, o Jesus que se apresenta ao Saulo é o Jesus que passou pelo Calvário. Irmão, entenda, o nosso Jesus não é um Jesus sem Calvário. Que é isso, pastor? Ele foi humilhado no Calvário. Ele carregou sua cruz. Ele foi zombado no Calvário. Se fizeram isso com lenho verde e com o seco. Se fizeram isso com o nosso Jesus, agora você vai entender por que a igreja primitiva foi perseguida. E por que nós não somos perseguidos? Eu não estou aqui sendo masoquista, não. Pelo amor de Deus, é melhor não ser. Mas não tem como fugir dessa realidade. Porque você vai contramão. É por isso que Jesus falou, vocês cuidam que eu trouxe paz? Eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada. Como assim? O senhor não é o príncipe da paz? Mas agora eu estou falando de salvação. No salvo eu trago paz. Mas no lar onde alguém foi salvo, vai acontecer espada. A partir de agora, o pai contra o filho contra o pai. Por quê? Porque vocês vão me receber e eles não vão querer. E as trevas com a luz. Mas se vocês forem luz, no lugar certo, eu vou iluminar toda a casa, eu vou salvar todos. A luz tem que ser colocada no lugar certo e toda a casa será iluminada. Ou seja, crê no Senhor Jesus, Atos 16:31, será salvo tu e a tua casa. Então alguém tem que crer, mas essa conversão ela tem que ser legítima. A pessoa que não se converteu legitimamente, ela começa a sofrer perseguição e diz, desde que eu aceitei Jesus, piorou, desde que não sei o quê, porque eu só quero amar, a pessoa não quer me amar. Você tem que entender que quando você aceita Jesus, você nasce de novo, e os seus sentimentos puros, sinceros, vai contra o sentimento impuro e com falta de sinceridade do outro. Já viu quando alguém quer dar lições de moral no outro? Pode ser amigão, pode ser fora da fé. Rapaz, você não pode fazer isso não, que você fez. Quem é você, rapaz? Não aceita. A espada entra. Mas Jesus entrou naquele coração, ele vai amar, ele vai compreender, vai saber que um dia também teve essa compreensão errada e vai orar para que Deus salve aquela pessoa. Amém? Por isso que uma das coisas que tortura, entre aspas, Saulo, que se torna o grande Paulo depois do Evangelho, é que ele foi perseguidor da igreja. Ele disse, eu sou o maior dos pecadores, porque eu persegui a igreja. E Deus deixa claro, Jesus deixa claro quando ele fala com Ananias. Ele falou, mas Senhor, ele está perseguindo a igreja. Convém que eu converta ele, eu vou mudar a vida dele, e ele vai saber o que é ser perseguido por causa do meu nome. Tudo é justiça. A conversão desse homem, ela vai ser maravilhosa. A conversão desse homem, ela vai impactar a igreja. A conversão desse homem vai trazer, irmãos, um movimento para o corpo de Cristo extraordinário. Todo o mal que Saulo fez contra a igreja é fichinha diante do que ele fez em favor da igreja, porque nasceu de novo. E aí eu me preocupo, porque tem gente que faz mal para a igreja. Fofoca, fala mal, condena, briga com a palavra, briga com as lideranças. Verdade ou não? Fica inventando. Deus, há um preço para trazer uma mensagem do céu, há um preço que só quem passa por isso sabe, e o Senhor. E aí aquela mensagem é anunciada, quando chega em casa, alguém daquela casa destrói a palavra que custou tão caro rapidamente no coração da pessoa.
Por isso que a igreja não cresce mais como crescia antes. As pessoas se reuniam na época de Pedro, Tiago, João, na época de Paulo. Elas não se reuniam para discutir, elas se reuniam para aprender, para se tornar, para se levantar, para fazer. Muitos de nós, quando viemos para a igreja, participamos do culto e voltamos para casa, no caminho já perde tudo que na casa recebeu. Tem pessoas que não entendem que o inimigo levanta contra. Ele é as aves que querem tirar as sementes da beira do caminho. A semente não pode cair na beira do caminho. Você não pode ficar aqui titubeando entre uma e outra coisa. É bíblico? É. Você sabe que é de Deus? Sim. Deixa entrar no coração. E aí o inimigo não tira. Mas se caiu à beira do caminho, entre os espinhos, ou no meio das pedras, o inimigo tira. E o que é isso? São pessoas que colocam a riqueza na frente, que colocam o problema na frente, as aflições desse tempo na frente. São pessoas que não tomam decisões bem tomadas. São pessoas que não aceitam se essa palavra está me trazendo alguma coisa que, entre aspas, vai me humilhar. Não, eu não preciso fazer, Deus não é isso, Deus não humilha ninguém, Deus não deixa. Olha, não deixa, irmãos, olha para a Bíblia. Jesus nunca escandalizou ninguém. A intenção é dizer que Jesus nunca envergonhou ninguém. O que Jesus falou para Pedro, irmão? Para trás de mim, Satanás. Você me serve de escândalo, de tropeço. A palavra escandalon, no grego, é aquele que leva a tropeçar. Ou seja, você quer me impedir de ir no caminho que já está definido. Eu vou pegar a cruz, eu vou para o Calvário, eu vou salvar a humanidade. Pedro estava dizendo, não precisa, para trás de mim, Satanás. E ele falou isso no meio dos discípulos. Não vem aqui se colocar melhor do que Deus, porque você não é, eu não sou. Deus faz o que quer, na hora que quer. Estejamos aqui para aprender o Evangelho. Esse Saulo, ele vai ser convertido. E por que ele vai ser convertido? Jesus se apresenta a ele. Ele disse, você está levantando contra mim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não vai conseguir. Aguilhão é aquele negócio, já viu aqueles boi assim, os Nelor bravo? Aí o Nelor não aceita não, aí você põe um ferrão naquela bundinha dele desse tamanho, aquele colchão mole de 5 quilos. Mas ele não recalcita de jeito nenhum, não é bobo? Não tem como levantar contra Deus, meu querido, minha querida irmã, não tem como. Nós temos que aceitar a vontade de Deus e pronto. E quando eu digo a vontade de Deus aqui, não tem nada de opressão e nem de fanatismo. A vontade de Deus está aqui, ó. E os seus mandamentos não são pesados para quem o ama. A palavra de Deus não tem peso nenhum. Ela tem amor, ela tem misericórdia, ela tem perdão e ela tem direção para a nossa vida. Amém? Aí vem outra coisa importante demais. Qual era a mensagem da igreja primitiva? Lucas 24 diz que Jesus falou para os discípulos irem e pregarem o arrependimento. Jesus Cristo, quando abre a boca para a primeira mensagem, ele diz, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Outra versão, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Porque ele estava próximo, ele trouxe o reino. Quando Pedro anunciou a primeira mensagem depois do batismo no Espírito Santo, Atos 2, ele disse que era para anunciar o arrependimento. Quando os varões,
capítulo 3, 18, 19, por ali, os varões chegaram até Pedro depois da pregação, disse: que faremos, irmãos? Nós estamos querendo tudo que vocês estão oferecendo com essa mensagem. E aí Pedro abre a boca e a primeira palavrinha que sai da boca dele: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E como que essas pessoas, nós, os outros, vamos saber se estamos em pecado ou não? Quando o evangelho é pregado do jeito que ele é. Deus não trouxe a nós um evangelho de bajulo. A pregação que esse evangelho traz a nós não é uma pregação de que nós somos o rei da cocada preta, de que nós agora somos poderosos. Não, nós somos poderosos quando nós estamos em Cristo e o Espírito Santo nos domina. O evangelho anuncia, meus irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Todas, todas, todas. Diga assim comigo: Deus vê todas as coisas. Deus vê o exterior e Deus vê o interior. E olha o que diz 4:12 de Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí o versículo 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Temos de tratar. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz que nós temos que prestar contas a Deus da nossa vida. Então, a palavra, ela tem que ser pregada de tal maneira que me deixa consciente disso. Senão, eu estou pensando que estou indo para o céu e, na verdade, estou indo para o inferno. Então, toda pessoa que quer o céu, quer descobrir como chegar. E é a palavra. Por isso que o salmista diz que a palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra que deve dirigir os meus pés, a minha caminhada. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que correr a carreira que está proposta. Não é a minha carreira, não é a minha vontade. Por isso que quando eu realmente quero, de fato quero ao Senhor, eu tenho que converter. E o que é converter? É alguém que está indo nessa direção e converte. Vira as costas para o caminho que estava indo e agora caminha para Jesus. Por isso que a igreja primitiva tinha os convertidos verdadeiros. A igreja de hoje não tem. Nós temos mentirosos no meio de nós, fofoqueiros, ladrões, negociantes. Mas nós vamos odiar essas pessoas? Não, vamos amar. Mas não vamos concordar com os erros. E nem vamos aceitar erros. Mas Deus pode converter qualquer um em qualquer tempo. Mas nós não vamos compactuar e nem andar junto. Por quê? Porque a palavra orienta. Vamos amar, vamos compreender, vamos perdoar. Mas, por que Deus manda não andar junto? Se um desse cai num escândalo, e a pessoa que está andando junto é a mesma coisa. Pode ser santo, pode ser o que for, mas o mundo vai escandalizar dizendo: ah lá, diz que é santo. Tem que ter cautela. E por amor. Não é nós que temos que andar com o perdido, é o perdido que tem que começar a andar conosco.
a conversão dessa igreja. Como que era a conversão dessa igreja? Conversão em tempos de intensa perseguição. Aceitar Jesus nesse tempo aqui, irmão Fernando, era aceitar morrer qualquer hora. Qualquer hora. Espera aí, você está anunciando quem? Não, espera aí, vem cá. Tem que falar aqui em secreto, porque se eles descobrirem, a gente morre. O povo se reunia escondido, porque a perseguição era tremenda. Os que convertiam, irmão, convertiam porque queria Jesus mesmo. Por isso que, quando estes convertidos iam para uma situação de intensa prova, eles não negavam Jesus de forma alguma. Como que alguém chega a isso? É o fanatismo? Não, fanatismo não. Se eu for morrer e eu deixo esse negócio para lá. É fidelidade. Certeza. E a coisa principal que eu quero chegar aqui foi o que aconteceu com Saulo. Ele teve um encontro e uma experiência verdadeira de conversão. Será que nós tivemos? Creio que a minoria, infelizmente, irmãos, não estou aqui para acusar ninguém, mas estou aqui para pregar o Evangelho. A minoria de nós tivemos um encontro e uma experiência verdadeira com Deus. Você que diz assim, acho que eu não vou suportar não, acho que eu vou acabar não conseguindo. Você ainda não teve um encontro com o Senhor. Então já posso ir para o mundo? Você que sabe, mas se fosse eu no seu caso, tentaria ter um encontro com Deus, porque eu quero ser salvo e quero achar Jesus. A pessoa que diz assim, não, a gente pode mentir, não tem problema não, o que tem uma mentira? Não teve encontro com Deus. Quem teve encontro com Deus é zeloso com a verdade. É zeloso com o caráter, é zelosa, no caso das mulheres, com o caráter. Pessoa que aceita uma ligação, ela é casada, aceita uma ligação e uma palavra de um outro homem com más intenções, não é convertida. A pessoa convertida, ela não quer nem saber o que está lá, ela exclui. Ainda fala assim, sai Satanás. Aqui não, eu sou de Deus. A pessoa que teve a experiência com Deus, não tem lugar nela para negociar qualquer coisa da fé. Está entendendo ou não? Quando a prova chega para alguém que é convertido, o pensamento não é, eu vou cair, eu vou resistir, eu não vou resistir, eu vou não sei. Não, o pensamento não é este. O pensamento é, Deus está me provando e eu vou vencer com a graça do Senhor. Por isso que essa igreja primitiva, ela é poderosa. Teila faço que mandai. Quando essa igreja primitiva abre a boca, Deus está falando nela, através dela. Quando essa igreja primitiva se reúne, a glória de Deus é derramada nessa igreja. Porque não há nada de pensamento duplo. Ali estão aqueles que são de Cristo. Entende ou não? A igreja precisa anunciar o evangelho que transforma vidas. Nós não podemos anunciar como igreja um evangelho que te faz favores. Não, o favor do evangelho é salvar você, salvar a mim. É por isso que a graça vem, o evangelho traz a graça para nós, e a graça é um favor que eu não mereço. Quem está entendendo essa palavra de verdade? O poder de Deus, meus irmãos, ele vem por esse evangelho que transforma. Ele não pode deixar de ser anunciado. Interessante que o pastor Marcelo colocou algo do John Wesley. O John Wesley, parece que foi uns 3 dias que ele passou sem ser perseguido. E ele falou, tem alguma coisa errada. Principalmente na época dele. Tem alguma coisa errada, eu não tomei nenhuma chicotada, ninguém me xingou, ninguém me atacou. Senhor, será que eu desviei?
E ele vai orar e chorar. Senhor, o que está acontecendo? De repente um tijolo passa assim, ó, raspando o nariz dele. Graças a Deus, aleluia. Porque o fazendeiro viu ele orando, odiava o crente, mandou o tijolo, Deus livrou e ele disse, aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu não desviei do evangelho. Qual que é o pensamento de John Wesley, que fez uma obra tremenda para Deus, como outros tantos, né? Como Paulo também. O pensamento dele é, se eu estou vivendo para agradar a Deus, eu estou vivendo desagradando o mundo. E não tem como fugir disso. Por isso que Tiago, o profeta do Novo Testamento, no capítulo 4, ele vai dizer, infiéis e adúlteros. Você não sabe que a amizade com o mundo se constitui inimizade com Deus? Não tem, irmãos, escute isso com o coração bem limpo e a mente bem limpa. Ou você é uma coisa, ou é outra. É por isso que o nome é conversão. Você tem que converter daí e ser para cá. Não, pastor, eu quero converter para o mundo. Então seja do mundo e se lambuze. Quem é sujo? Sujo ainda mais, Apocalipse 22. E quem é santo? Ou você mergulha para o lado do lodo ou para o lado da pureza. Não tem como ser amigo desse e amigo desse. Quando a Bíblia diz que eu sou amigo de Deus, ela diz, e é inimigo do mundo. Mas não está dizendo que eu sou inimigo das pessoas, está dizendo que eu sou inimigo do comportamento e do sistema. As pessoas eu amo. Porque eu amo estas pessoas, porque eu quero que o Senhor converta elas como converteu a mim. E eu sou tolerante com aquelas pessoas, porque eu lembro que eu fui intolerante com o Evangelho. Eu creio que você está entendendo. Então nós precisamos anunciar esse Evangelho que transforma vidas. Mais do que apenas convidar para uma religião. Religião, o mundo está cheio. Salvador só tem um, viu? A palavra da salvação é uma só. Muitas seitas abriram por causa dessa palavra, pegando versículos isolados e levando pessoas a serem dependentes de outra coisa. Este evangelho me leva à dependência de Jesus Cristo e a confessá-lo como único Senhor e Salvador. Olha, meus irmãos, não serão os grandes templos, canções bonitas ou eventos grandiosos que influenciarão o mundo, mas sim vidas convertidas pelo poder de Deus. Nós temos que parar de ficar pintando as paredes, eu estou falando no sentido de outras cores esquisitas que tem por aí, parar de ficar colocando fumaça de gelo nos altares, tira os obreiros do altar, põe o grupo de louvor no altar e muitas vezes não estão em santidade. E aí faz uma danceteria na igreja, e aí cria telões e jogo de luzes, canhões, e atrai multidões, mas não salva. Irmãos, muitas boates atraíram vidas como a mim na minha época. Aquelas luzes nas pistas de danças, a mesa bem colocada, um sistema tal, uma forma tal. Muitos. E aí a gente queria povoar essas boates. Boates aqui em Goiânia com as separações acústicas e cada ambiente um tipo de música e não sei mais o que, atraiu multidões. Mas converteu alguém? Nós não podemos atrair pelas luzes, nós não podemos atrair pela música, nós não podemos atrair pelo ambiente criado, formado para agradar a mente dos outros. É o poder da pregação do Evangelho. Se converter à luz, o dia que enjoar da luz vai embora. Se converter ao sistema de brincadeira, de forma, o dia que tudo isso mudar, vai embora, enjoar, vai embora. Se converter pelo Evangelho, ninguém sai. Porque firma os pés na rocha.
Quem é este que firma os pés na rocha? Aquele que ouve e pratica a minha palavra, diz o Senhor. Então, o que nós temos que fazer não é mudar as cores, os jogos, a maneira de fazer jogo de luzes e tal. Não, nós temos que voltar a pregar o evangelho da salvação. E deixa eu te falar outra coisa. Se nós fizéssemos algumas coisas dessas, eu não estou aqui contra ninguém, estou pregando o evangelho e aquilo que Deus coloca na minha boca, ok? Se nós fizéssemos estas coisas, atrairíamos as pessoas que se dão a elas. Agora, quando você prega o evangelho, você atrai ouvintes do evangelho. Quem é a multidão que saiu lá de Jerusalém, do conforto das sinagogas e das suas casas de Jerusalém, entrou no deserto para ouvir um homem pregando forte, de maneira dura? João Batista. Convertei-vos, raça de víboras. Que homem corajoso. Chamou os seus ouvintes de cobras. Raças, vocês são raça de víboras. O machado está posto à raiz, e aquele povo está ali para ouvir. Sabe por quê? Porque aquele homem era a voz de Deus no deserto. Ele está em Maroshai, Berkatamanto Robai. O Senhor diz a nós que Ele quer que a sua igreja seja a voz dEle nesse tempo. Não é a voz das nossas filosofias, não é a voz das nossas maneiras de interpretar as coisas, não, a voz de Deus. O Espírito do Senhor Deus trará as palavras para este tempo. Abre bem a tua boca e te encherei. Então, quando a igreja começar a pregar o evangelho como é, as pessoas filhos deste evangelho serão atraídas, e não aqueles que agradam de luzes. Ei, Jesus querido. Palavra do Espírito Santo. Laracamantai. O Espírito de Deus me faz saber, pelo dom da ciência, que tem muita gente em suas casas, chorando, procurando igrejas como esta, como outra igreja fiel, e não estão achando, porque existem muitas coisas acontecendo por aí, e o inimigo está iludindo e cegando a mente dessas pessoas, e elas estão nas suas casas chorando, dizendo: Senhor, me mostra. Ei, canai, e por que o Espírito Santo me mostra isto? Para confirmar com esta palavra que está sendo dita aqui nesta noite. A igreja não tem que pintar as suas paredes e inventar um jogo de luzes. Ela tem que voltar a pregar o evangelho para que mate a fome dessas pessoas que estão querendo e precisando dessa palavra. Alguém está se rendendo a esta palavra? É por isso que Deus quer que nós preguemos o evangelho. Ele não quer que a gente crie coisas. Ele quer que a gente pregue palavras do céu. Para mudar o mundo é preciso mudar o ser humano. E somente Jesus Cristo pode mudar o ser humano. Quando essa palavra voltar a ser pregada, vidas serão convertidas genuinamente, e as mudanças começarão em seus lares e nas sociedades que eles fazem parte. E esta conversão, esta salvação de vidas, não será para o bem da nossa igreja denominação, será para o bem do reino, e estas pessoas escolherão os lugares que querem servir Jesus de maneira correta. Não se faz proselitismo no mundo de Deus. O testemunho de vida cristã é a maior forma de marketing da igreja. Já o mau testemunho tem sido grande empecilho para a proclamação do evangelho. Por isso eu vos digo, irmãos, uma igreja de convertidos abalará o mundo. Foi por isso que Paulo alvoroçou o mundo, porque ele era convertido. Paulo dizia, ele era tão convertido que ele disse assim:
Se eu morrer, glória a Jesus. Se eu viver, glória a Jesus. Se eu morrer, é para Cristo que eu morro. Se eu viver, é para Cristo que eu vivo. E ele chegou a dizer, já não vivo eu, Cristo vive em mim. A igreja tem que ter Jesus Cristo vivendo nela. É por isso que ela é chamada de corpo de Cristo. Somos membros uns dos... Sabe aquela pessoa que você está meio chateada com ela? Você é membro com ela do corpo de Cristo. Tem que perdoar. Tem que amar. Tem que continuar junto. Quem aqui que nunca pecou ou não tem pecado? Levanta a mãozinha aí, dê glória a Deus. Não tem pecado. Oxe, nenhuma criança também? Quem quer o perdão dos seus pecados? Quem é que perdoa pecados? O que Jesus disse a nós na oração do Pai Nosso? Se de coração perdoardes, sereis perdoados, mas se não perdoar, nem tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. O convertido faz isso. Por isso que a igreja dos convertidos abala o mundo. Eu não estou aqui por causa disso ou daquilo, estou aqui pelo meu Senhor. E por isso tem que viver a sua vontade. A igreja que voltar a pregar o evangelho como o evangelho é, revelada as palavras por Deus conforme a Bíblia Sagrada, vai atrair multidões após essa prova. Uma das maiores igrejas em números do mundo é a igreja da Coreia do Sul, Poyonchu. Essa igreja, um dia o Poyonchu saiu para... Porque onde ele fica pregando, irmãos, os irmãos que estão aí atrás talvez me vejam um pouco menor, mais distante, não é? Onde ele prega, a pessoa vê ele igual uma formiguinha lá na frente. A igreja tem mais de 1 milhão e pouco só daquela igreja sede. Aí ele saiu no meio da multidão, ninguém conhecia ele. Por que você vem aqui? Pela palavra que é pregado nesse lugar. Mas você fica aqui de longe para ver o camarada lá. Não é. Ele disse, mas o que eu ouço aqui eu não ouço em outro lugar. Eu quero que essa igreja seja esse tipo de igreja, onde a palavra seja do Senhor, do jeito que Ele quer. E Deus está levantando esta, está levantando aquela, está levantando a outra. Deus está fazendo uma revolução santa nesse tempo. Então, o poder da conversão, e nós temos que pagar o preço de pregar o evangelho como ele é, e suportar tudo, e amar e continuar, para que aí Deus continue atraindo as almas. A nossa, que é do Senhor, né, mas só para entender, porque a nossa obra missionária lá em Portugal, o Jean está sendo usado por Deus para pregar tudo que Deus manda. O negócio lá é João Batista puro. O povo está saindo de cidades de 30, 40 quilômetros para congregar conosco lá. Porque não ouve a palavra nos lugares onde estão. Só lá que eles ouvem. Esse tipo de palavra. Que converte, que liberta, que transforma. O marketing do evangelho é uma palavra revelada por Deus, segundo a Bíblia, que promove a conversão legítima. Então, outra coisa que é característica dessa igreja, o poder da adoração. Irmãos, nós ainda não temos noção do que é ser adorador. Não temos, não entra na nossa cabeça. É difícil e é triste para a gente que lidera. Como por exemplo, vamos lá. Ontem à noite, domingo à noite, Deus deu uma palavra.
Sim ou não? A igreja hoje chegou desanimada. Estava aquele negócio. Aí o louvor começa, aí vai melhorando. Cantou com unção hoje o grupo de louvor. Foi melhorando. Nós na terça-feira passada dissemos aqui que quem quer avivamento ia bater na porta para entrar, ia brigar para entrar. Chegou terça-feira, nem lembrava disso mais. Nós temos aqui umas 20 vagas. Não era para ter. Nós ainda não sabemos o que é ser adorador. O adorador, escute, irmãos, o adorador nada abala a sua vida. Adorador não é primeiro aquele que abre a boca, então minha alma canta-te. Não é primeiro quem abre a boca para cantar. O adorador, ele tem um estágio de vida com Deus. Ele vive para que o céu se agrade. Ela vive para que o céu se agrade. É em espírito e em verdade. Tem gente que vai às vezes num lugar e aí aquelas músicas, pá, pé, pé, pá, 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 Jesus, Jesus, Jesus. E aí às vezes umas letras que não são letras só para pular. É igual aquele hino antigamente, né? Faça o seu melhor, que lá era só para pular. E aí a pessoa, não, mas foi demais, mas provocou o quê? O adorador, quando vem e tem um louvor, eu estou aqui separando ser adorador de ser alguém que canta. O adorador chega e tem um louvor, a sinfonia já se ajusta. Lembra, olha aqui uma coisa que vai nos ajudar bastante. Lembra quando o novo convertido, nova convertida, cheio do Espírito Santo? Aí você estava andando assim e falar, Jesus. Nossa, falar de Jesus ali. Aí você está vendo uma programação na TV e alguém aparece com uma faixa lá, Jesus te ama. Emociona. Aí você vai na pista andando. Jesus te ama na placa. Oh, glória a Deus, Senhor. Hoje a gente passa e nem vê. Não, a sinfonia não. A gente está tão cheio de pedras e espinhos que sufoca a melhor coisa da nossa vida. A adoração. A melhor coisa é ser salvo, mas a melhor coisa na vida do salvo é viver em adoração. Nós fomos feitos para adorar. Deixa eu te contar uma coisa, Deus fez a terra. Eu vi isso parecido, uma ilustração, há muitos anos atrás. Deus fez a terra. E fez um homem, colocou ele lá, falou para adorar a Deus. Então, a terra era o nicho de Deus e o homem, o objeto de Deus para receber adoração. Aí, quando aconteceu a queda e tudo mais, Jesus vem, nos resgata. E agora Deus olha do céu e olha para dentro de mim e diz, agora eu vou morar aí dentro. Aleluia. Agora não é a terra e você me adorando, agora é eu dentro de você. E o que acontece no dia de Pentecostes? Ele vem para dentro de nós. É hora de nos tornar adoradores. Quando nós nos tornamos adoradores verdadeiros, irmãos, em qualquer situação haverá graça. Percebam que no Coliseu Romano, eu já fui lá, é um ambiente de angústia.
em Roma, no Coliseu Romano, se reuniam para ver o espetáculo de pessoas serem comidas por leões. E as pessoas ficavam dando gargalhadas, olhando para a cena dos leões comendo os nossos irmãos. Pai, mãe, criança juntos, família. Fizeram mal a ninguém. E aí alguém lá na arquibancada disse: está vendo, tanto que eles são bobos, não negam Jesus, estão morrendo e tal, não sei o quê. E o camarada disse: sabe uma coisa que eu notei? Eles estão morrendo e nós estamos vivos, mas eu não vi em nós a alegria que eu estou vendo neles. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Quando a igreja se tornar verdadeiramente adoradora, há graça para tudo. Nós temos que parar de brigar e começar a orar. Parar de murmurar e começar a adorar, dar glória. O Paulo era tão convertido que ele foi preso depois de ter apanhado, estava lá acorrentado, os pés acorrentados. À meia-noite começou a adorar, começou a cantar. Por que ele começou a cantar? Mesmo tendo sido açoitado e estando naquela situação difícil, próximo à meia-noite. Porque ele era um adorador. O adorador não acha desculpas para calar, o adorador acha motivos para louvar. Isso aí você podia escrever. O adorador não acha desculpas para calar, o adorador acha motivos para adorar, para cantar. Estamos presos, Paulo. Silas, mas aí, vamos cantar. Mas há motivo, Deus está no trono, nós somos servos dele. Será que há motivos para cantar? Aqui. O dia que a igreja se tornar verdadeiramente adoradora, ela terá graça para tudo. Ela não será ofuscada na sua caminhada. Não vai entristecer, ela vai se alegrar. Pedro e João, voltando, depois de terem sido presos, apanharam por causa do evangelho, voltaram alegres. Como assim? Mas por que está alegre? Nós fomos achados dignos de padecer por amor ao evangelho. Por isso nós estamos alegres. Nós precisamos voltar. Nós precisamos alvoroçar o mundo. A igreja atual usa muito a música como recurso de adoração, mas o mercado musical gospel nos leva a pensar se todos pensam nas palavras citadas nos cânticos e como se comportam diante dos desafios da vida. A gente canta o que não vive. E eu digo a gente para ficar assim mais suave. Que é claro que os nasceram de novo não comportam assim. A adoração que Deus procura sempre será em espírito, E maiúsculo, e em verdade. É conforme a palavra e segundo a inspiração do Espírito. É conforme a palavra, lavados nela e regenerados e nascidos de novo e agora tomados pelo Espírito e dirigidos pelo Espírito. Por isso que a melodia pode ser até bonita, mas a música pode não ser de Deus. A letra pode até ser bonita, mas pode não ser de Deus. E um nascido de novo, ele quer o que é de Deus, seja o que for. E ele rejeita o que não é de Deus, seja o que for. Dá para entender isso? Quando Deus revela a música dos céus para nós,
a sinfonia. Quando não revelou, a gente emociona, mas ela não passa daqui, ó. Então fica bonito, até chora, mas não passa daqui, ó. Quando é de Deus, aquece a alma, porque foi revelada pelos céus, foi dada pelo Espírito, e o que Deus dá atinge a alma. Irabaçou, crenda. Quando o povo de Deus começar a adorar a Deus de maneira profunda, esta terra será abalada com o poder de Deus. Escute, meus irmãos, e eu estou encerrando. Escute, onde acontecer uma adoração que verdadeiramente agrada a Deus, o poder de Deus vai ser derramado ali. E quando o poder, Deus disse a nós, eu habito no meio dos louvores. Os louvores que são para Ele. Então, há algo que agrada a Deus e Ele vem para esse meio. Então, quando você começa a adorá-lo de coração, é por isso que tem gente que na igreja, no momento do louvor é restaurado, curado, muita coisa acontece. De verdade, não estou falando do emocionalismo que também tem. Mas no momento do louvor, muita coisa acontece ali, aquela pessoa sai curada, mas os vizinhos às vezes não. Por quê? Porque aquela pessoa, ela de fato adorou, atraiu a presença de Deus na adoração, a sinfonia aconteceu, por causa da sintonia, e ela foi renovada. Mas a pessoa que não entra nesse nível, ela sai do jeito que estava. Quando Deus acha um povo com a mesma intenção, fazendo a mesma coisa, aí o lugar treme. Por isso que o lugar onde estava Paulo e Silas tremeu, porque os dois tinham a mesma intenção, o mesmo coração, o mesmo objetivo, a mesma direção. Quando você vier para o culto, venha para culto. Venha para adorar, venha para louvar, venha para ouvir a palavra, venha para participar. E a glória de Deus estará na sua vida. E se todos fizermos a mesma coisa juntos, esse lugar vai tremer. Lembra um dia aqui que faltou muita gente, mas os que vieram por causa de Jesus? Primeiro hino de louvor, a glória já derramou. Quem lembra disso? Ramandai. Porque quem estava ali era quem queria. Não vem para a igreja forçado não, venha para adorar, venha para louvar, venha para ser de Deus. Fique sobre os pés. Uma igreja que adora a Deus abalará este mundo. A primeira coisa que adora meu Deus é meu tipo de vida para Ele. Agrada-te do Senhor. Escute uma coisa, e eu quero que de pé você abra a sua Bíblia, Hebreus 12, 26 a 29. Temos vida aqui que já teve a experiência do nascer de novo. 12, 26 a 29. O escritor da carta aos Hebreus, 12, 26 a seguir. A voz do qual moveu, então, a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Outra versão,
ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, o quê? É um fogo consumidor. Deus vai abalar a terra mais uma vez. Para que as coisas que não se sustentam sejam destruídas e as dele permaneçam. Deus convoca uma igreja para ser igreja. Deus não quer uma sociedade, uma associação, um grupo de gente bitolado, um grupo de gente que não pensa, que não sabe o que faz. Deus quer um corpo unido, ligado por seus membros, firme, inabalável, porque pensa o que Jesus pensa, porque sente o que Jesus sente. Habite em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Um corpo que tenha a cabeça sendo Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Um corpo que verdadeiramente tem um Espírito, e o Espírito é o Santo Espírito de Deus. Deus quer um povo convertido, lavado, remido, redimido, transformado, que pensa para este tempo como Jesus quer. Eu sou escolhido, irmão Cleomar é escolhido, o João, Helder, Wesley, Eduardo, Daniel, Marcelo, Maciel são escolhidos. Você é escolhido. Os irmãos que hoje não puderam estar conosco, o Edson, que está ali, o Favaron, o Ian, são escolhidos. Diáconos, evangelistas, auxiliares, diaconisas, missionárias, pastoras, todos são escolhidos. Você que ainda não foi consagrado, mas tem a chamada, é escolhido, é escolhida. Você que é membro, é escolhido. Mas o que nós temos que entender é: eu sou escolhido, mas eu quero fazer. João 15:16, Jesus diz: não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós. Deixa eu te dizer, você que está pela internet, você que está aqui presente, você não está aqui por uma escolha sua. Jesus te ama, Jesus te escolheu. Fui eu que vos escolhi, diz o Senhor. E vos escolhi, agora vem, para que vades. Então o ir é comigo. Deus me escolheu, mas eu tenho que ir.
E tenho que dar fruto, para que vades e deis fruto. E o fruto que permaneça. E aí vem o mistério. Para que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Deus nos escolheu para este tempo, para estes dias. Deus nos escolheu para ser a igreja que faz a diferença em tempos de pandemia. Deus nos escolheu para sermos servos que fazemos diferença nesse tempo. Pastor, mas eu não sou ninguém. Não interessa, Deus te escolheu. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que Deus escolhe as coisas que não são. Aleluia. E agora nós vamos orar, e uma resposta Deus quer encontrar em nós. É hora de deixar o orgulho. É hora de deixar mágoas. É hora de deixar traumas. A obra é urgente. A chamada é urgente. Você que quer não vai andar na igreja, vai ficar quieto. Tem que parar de andar na igreja. Tem que parar de ser desobediente. Escute uma coisa. Essa proposta não é uma proposta de homem, é uma proposta de Deus. E virar as costas nessa hora é muito sério. Deus quer derramar sobre nós nesta noite, nesta hora, neste lugar. A igreja dos últimos tempos tem a missão de levar o evangelho até os confins do mundo. Mas antes, este mundo precisa ser abalado com o poder de Deus, através de um povo cheio do Espírito Santo, cheio de vida, de oração, cheio do poder do perdão. Um povo que tem o testemunho da conversão. E um povo que tem o poder de uma adoração sincera, maravilhosa. Então a pergunta é: vamos abalar o mundo com o poder de Deus? Haveremos de alvoroçar este mundo? O Senhor pode contar conosco. O Senhor pode contar com a sua voz. O Senhor pode contar com as suas mãos. O Senhor pode contar com a pregação através de sua vida. O Senhor pode contar com a sua entrega. O Senhor pode contar com a sua oração e jejum. Laramassou Revanarai Xarabacasserebinaraga Sandarabacasute Candarai. Ó Espírito do Senhor Deus, Canablai, aqui estamos pregando o Evangelho, anunciando a palavra da verdade. Venha combinar abaixo, Pai, venha sobre estes que se dão, que se oferecem, que se rendem, que se entregam. Venha sobre estes que nos arrependemos de nossos pecados, de nossas falhas, de nossos erros, de nossa distância que andamos tendo do Senhor. Banaka Plaça, Branda Caim, Doromocosai. Vem batizar com o Espírito Santo. Vem encher os que se dão. Glamanche, Plavaço, Cobodomasse. Vem tomar a igreja, Manto Provai. Ela é tua, mestre amado, Cabratai. Afinal é teu povo, Replaçaman. Vem tomar esse altar, Senhor. Esse altar é teu, nós somos teus. Oh, que mandará abraçar, batiza com o Espírito Santo. Meu Deus, quanto tempo esta pessoa não falava os mistérios dos céus. Traga de volta o renovo e o avivamento. Traga de volta os dons. O dom de profetizar, o dom
da variedade de línguas e interpretação de línguas. Traga de volta os dons de poder, o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas. Traga de volta os dons das revelações, o discernimento dos espíritos, o dom da ciência, palavra do conhecimento. Meu Deus, o dom da palavra de sabedoria, a excelência das visões e das revelações vem. Mas mais que isto, Senhor, nos encha do fruto do Espírito Santo. O amor seja derramado em nossos corações, o amor que perdoa, o amor que atende, o amor que compreende, o amor que não exagera, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que não arde em ciúmes, o amor que sofre com a injustiça, o amor que nunca morre, nunca acaba. Vem o amor do Senhor para a igreja. Vem a paz, vem a alegria, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, o domínio próprio, a mansidão. Vem a cura para a igreja. Vem o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a mente de Cristo. Laraim, Hanei, Wasso Kemanai, Show Klebamará. Que vontade de te adorar. Xarabacaba. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto, só pra te adorar.
o meu coração. Se é verdade, levanta a voz. Simplesmente te amo. Oh, oh, não, não. Simplesmente. Oh, amado meu, os meus olhos são pra ti, o meu coração. Simplesmente te adorar. Vai aplaudindo, vai dando glória, vai dizendo: eu quero estar nessa convocação. Diga: eu quero fazer parte desse novo abalar da terra. Aleluia, 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 aleluia. Diga aquela frase maravilhosa: eu te amo, Jesus. Olha para o céu e diga: eu sou teu, meu Senhor. Aleluia.